catolicismo. O Mormon não é a religião do Mitt Romney? Tem várias esposas, uma parada assim? Tem umas coisas. Os Mormons são totalmente legalistas, pacifistas e obedecem qualquer autoridade, por injusta que seja. Gado de... Romanos, capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte, né? Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. João 19:10, disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus Cristo responde, né? Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. O monarca, sim, ele mesmo, aquele que ficou nacionalmente famoso por conta do programa, né, lá do Flow Podcast, do canal Flow Podcast, e ele mesmo também, aquele que ficou mundialmente aí cancelado por defender a ideia da criação de um partido nazista, né, que deveria haver liberdade suficiente a ponto desse pessoal criar um partido nazista, certo? Mesmo que o próprio monarca rejeite essa ideia, que ache repugnante, que, enfim, né, discorde totalmente aí, certo? Ele, em conversa com Paulo Cogos, que é um libertário aí conhecido na internet, falou a respeito da igreja, certo? Eles conversaram e eu sei que muitos membros, quando se fala da igreja, né, já ficam assustados. O que que vem? O que que vem lá? Né? E eu acho ótimo, certo? Eu acho ótimo quando falam da igreja, porque é uma oportunidade da gente esclarecer muitas coisas, da gente compartilhar o evangelho, né? Então, é muito bom. Aliás, um rapaz comentou esses dias aí, né, numa das minhas redes sociais, dizendo que prefere que a igreja seja falada do que ela seja irrelevante socialmente, né? Então, eu achei interessante e concordo com o que o rapaz disse, né? É verdade o que ele disse, certo? Pois muito bem, então a gente vai falar sobre isso, né? O que eles conversaram, tá? Quais são os pontos, o que precisa ser corrigido, né? O que não foi correto do que eles disseram, né? Então a gente vai esclarecer tudo aqui, certo? E antes da gente entrar em qualquer história, tá? Tenho duas coisas para falar. Uma delas é que recentemente o povo reclamou aqui no canal, né? Ô Vitor Neres, você às vezes faz o vídeo aí e não coloca outros vídeos, né? Ou não coloca fotos. Veja só, questão de vídeos é complicada aqui no YouTube, tá? O vídeo do Monarca eu vou botar aqui porque eu sei que é tranquilo com ele, tá? Não tem problema até onde eu sei. E foto, tá, é mais sossegado. Mas muita gente arruma problema por botar vídeo dos outros no canal, então eu evito, certo? Então saiba que não é má vontade, tá? É cuidado só, tá bom? E a outra coisa muito importante que eu tenho para dizer é que tem muita gente que entra aqui no canal e quer dar uma de professor Xavier. Então o que a pessoa faz? Ela só entra aqui no canal para visualizar e trabalhar com o poder da mente, né? Só quer trabalhar com a mente. Não seja desse jeito, não faça isso. Vai no botão de gostei, aperta ele, depois vai no inscrever-se, pressiona este botão, toca no sininho das notificações e coloca em todas, deixa a bexiga murcha do seu comentário e compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. Não seja a vizinha fofoqueira que só vem para observar, né? Saia dessa toca que você está escondido aí. Fala a verdade, né? Não é isso que você faz? Eu sei que você faz. Às vezes você vem do Facebook, às vezes você vem do WhatsApp, às vezes você está no próprio YouTube e só quer ficar na toca. Sai da toca, bexiga murcha. Saia dessa toca e comente aqui. Eu quero saber de onde você fala, tá bom? Tô de olho em você. Certo? Pois muito bem. Recado dado. Vamos avaliar o que é que o Cogos e o Monark falaram aqui da igreja juntos, tá bom? Cogos, o que você conhece, sabe e acha do mormonismo? Que é um movimento que se julga restauracionista, ficando à margem do protestantismo, que é o movimento mais comum aqui no Brasil, fora do predominante catolicismo. O Mormon não é a religião do Mitt Romney? Tem várias esposas, uma parada assim?
Tem umas coisas assim. Pois bem, a gente viu que foi feita uma pergunta ali no chat para o Kogos, né? O que ele achava, sobre o que ele achava do mormonismo. Termo esse que a gente não usa mais, tá? Descartado aí pelos santos dos últimos dias, né? Um termo em desuso, tá? E o monarca se antecipa e diz o seguinte: olha, essa religião não é a do Mitt Romney, que tem várias esposas, certo? E vê só, isso é ótimo que eles falem sobre isso, porque essa é a oportunidade de a gente esclarecer aqui tudo, tá? E aí você vê que o Kogos completa, eu não conheço muito e tal, sobre os Mormons, né, como ele diz ali, e você vê que os dois eles não estão familiarizados com o assunto, como o Kogos expressa ali, certo? E vê só, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela não vive a poligamia desde o final do século XIX, certo? Isso ficou bem lá para trás, tá? Então, a gente, em outras palavras, acredita que existiram períodos da história da igreja em que o povo viveu a poligamia, né? Então você vê lá Abraão sendo exaltado, né, entre outros profetas. Isso não foi nenhum tipo de impedimento para que pessoas fossem exaltadas no mais alto grau de glória, né, junto com Deus. Mas não é o assunto desse vídeo, então não vou me estender muito, tá? Mas sim, isso foi vivido em diversos períodos, porém, o Mitt Romney, certo? Ele não vive, né? Ele não tem várias esposas. Se ele fizer isso e for pego, né, fazendo isso, ele é excomungado, tá? Nenhum membro da igreja hoje vive isso. Se fizer, é excomungado da igreja, tá? Não se vive mais essa lei aí, né? Esse mandamento aí a respeito da poligamia, certo? Conheço muito, mas como católico, obviamente, eu não Você é acredito em contra, nada né? fora da igreja católica. Faz sentido. Então é isso. Tá, o cara falou que ele perguntou porque ele já foi membro ativo, mas retirou a participação devido ao absurdo apoio cego dos membros e líderes às medidas nazis-sanitárias das autoridades aqui no Brasil e Estados Unidos. Esse é um ponto. Os Mormons são totalmente legalistas, pacifistas e obedecem qualquer autoridade, por injusta que seja. Gado demais. Aí, vê só, nessa altura da conversa, a gente descobre que quem fez a pergunta ali pro Kogos foi um membro da igreja que está menos ativo, né? Ele expressa que ficou triste com os líderes, né? Ou sei lá, algum sentimento negativo teve para com os líderes, por conta destes mesmos aceitarem aquilo que ele chama de medidas nazis-sanitárias, né? Então ele está se referindo aí, provavelmente, à pandemia, a questão do uso de máscaras, né? O fechamento de comércio, e que a igreja também parou as suas atividades, né? E quando voltou, falou para os membros usarem máscaras, terem distanciamento, tudo. Provavelmente ele considerou isso algo ruim, certo? E, primeiro de tudo, o que você precisa entender é que o Kogos, ele se considera um anarcocapitalista, né? E provavelmente o rapaz que fez a pergunta aí deve ser também. O anarcocapitalista, ele tem a visão de que o Estado ele tem que acabar, certo? Tem que acabar com o Estado, e que as relações sociais elas devem ser mediadas somente pelos indivíduos, né? Através do capital, enfim, de outras formas. Então, o capital privado iria mediar todas as relações aí do mundo, certo? É isso que eles veem. Agora, o grande problema desse raciocínio, ele é o seguinte, é que como é que você desenvolve isso? Eu acho interessante apresentar. Até bati aqui. Mas acho interessante apresentar. Quando, por exemplo, você tem a escritura de Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte, né? Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade senão de Deus, e as autoridades que há são ordenadas por Deus, certo? Então, Romanos explica, né, através de Paulo, ele falando que as autoridades, se elas estão em determinados lugares, né, é porque Deus as colocou lá, tá? Aqui não faz juízo se a autoridade é boa ou se é ruim, mas que Deus as colocou lá, certo? Aí, quando a gente lê outra escritura aqui que eu separei pra gente, João 19:10, né, fala assim:
João 19, do 10, eu vou ler o 10 e o 12, tá? Para não tomar muito aqui. 10, 11 e 12. 10 e 11, perdão. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então isso aqui é Pilatos falando para Jesus Cristo. Olha, eu tenho poder de te crucificar e de te soltar também, né? Aí Jesus Cristo responde, né? Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Então ele reafirma aquilo que foi falado, né, em Romanos. Porém, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, né? Então, vê só, Cristo ele confirma isso, ele fala, ó, você não teria poder nenhum se do alto não te fosse dado, né? Ele reafirma isso. E aí, quando você lê em Mateus 22, né, Cristo, ele está falando ali com os apóstolos, né? E aí ele fala, ó, traz essa moeda aqui, né? Um denário. E aí ele fala, ó, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né? Então eles estavam falando sobre tributos, ali, sobre imposto. Então, o grande desafio para esse pessoal, que é anarcocapitalista, né, e ao mesmo tempo se considera cristão, é desenvolver como é que você tem Cristo falando para respeitar-se as autoridades, tá? Respeitar as leis do país que você vive e ao mesmo tempo você acabar com qualquer forma de organização que não seja o capital privado, né? Então, como é que faz isso? Fica complicado, né? Esse é um ponto interessante. Agora, isso não tem nada a ver com leis serem justas ou injustas, né? Então, o Cogos ele pega lá e fala o seguinte: os santos dos últimos dias, né? Eles são legalistas, pacifistas, né? Aceitam tudo que o Estado fala. E isso não é correto de se afirmar, certo? Por quê? A igreja, uma coisa que demonstra isso, né, é que a igreja é muito criticada, por exemplo, por ser contra o aborto em um país que é os Estados Unidos, que tem muitos estados que legalizam o aborto, certo? Então como é que é isso? Não é assim, na verdade. A igreja não aceita tudo. O que ela ensina, e baseado também, que está baseado em Mateus, Romanos, certo? E João, é que o membro da igreja ele deve alterar as leis do Estado, se essas leis forem ruins, por meio da própria lei, certo? E não por meio de, como o Cogos parece defender, né, e provavelmente defende, da ruptura da lei, certo? Do negócio meio anárquico mesmo, né? Você romper com tudo e depois refazer. Não. A igreja fala que você deve fazer isso por meio da lei. Esse aqui é o ponto, certo? Não é a ausência de posição. Pelo contrário, a igreja leva a paulada toda vez por conta disso, né? Vide a proposição 8 lá nos Estados Unidos, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? A igreja foi contra, né? Então, tem muita coisa que a igreja não concorda que o Estado faz, né? Só que tem que fazer isso por meio da lei, tem que mudar por meio da lei, se houver algo a ser mudado, né? E aí, sem dúvidas, isso entra em conflito direto com o que o Cogos e o rapaz provavelmente pensam, né? Então, na pandemia, chega lá, eles acham que, sei lá, tinha que sair todo mundo, né, e se revoltar. E realmente, isso é fato, né? Dentro do que a igreja ensina, é complicado você fazer isso, tá? Eu queria ver um raciocínio melhor desenvolvido, certo? Um raciocínio melhor desenvolvido. Não quer dizer, agora eu falando pessoalmente, certo? Não quer dizer que eu concorde com diversas coisas que acontecem, né? Mas tem de se ter um ajuste fino aí de como é que você vai agir, né? Para não agir, por exemplo, como um revolucionário e acabar com tudo, né? O revolucionário faz isso, destrói tudo, acabou, não pensa em nada, certo? E, nesse sentido, a igreja ela é mais conservadora, né? Falou, vai com calma, não é assim, não rompa as leis do Estado, né? As leis vigentes ali do Estado em que você vive, né? Da nação que você vive, vai com calma, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui e tal. A igreja é dessa forma mesmo, isso aí não tá errado não, só tá errado ali na síntese, na conclusão dele, tá? Mas ele entende alguma coisa ali pelo que ele falou. Então,
eu acho ótimo esse tipo de conversa, né? Eu acho ótimo que as pessoas falem da igreja, porque é uma oportunidade da gente, né, falar do evangelho e explicar. Né? Então, na cabeça do monarca aí, como a gente falou, né, membro da igreja tem várias mulheres. Na cabeça do Cogos, membro da igreja aceita tudo que o Estado faz, não é verdade, né? Como já foi demonstrado aqui. Né? Pesquise aí você, se você quiser saber da proposição 8, enfim, do quanto a igreja se posiciona contra o aborto, né? É uma das que mais leva para o lado por causa disso. Então, não é bem assim, né? Nem bem assado, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Você não deixe de ver o gostei, pare de ser professor Xavier, que só entra aqui no vídeo e quer trabalhar com a mente, tá? Você toque aí no inscrever-se, no sininho das notificações, nos comentários, você deixa aí o que você tem para falar nos comentários. E compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, tá bom? É isso, até mais. E vocês aí falem mais sobre a igreja, que eu acho maravilhoso, que eu trago aqui em vídeo e a gente pode esclarecer as coisas do evangelho, tá bom? Então, você que gosta do trabalho que a gente faz aqui no canal, explique isso para as pessoas. Às vezes é difícil entrar na cabeça do povo, né? É complicado. Às vezes o pessoal tem a cabecinha assim desse tamanho, acha que é buscar polêmica, né? O que a gente faz. Não é verdade, né? Quem assiste sabe, tá bom? É isso. Até mais. Muito obrigado pela sua companhia. Até este final de vídeo. Tchau.